Boa tarde, gente. Estamos aqui hoje para mais um podcast organizado na disciplina Prática Extensionista 1, pela professora Josiane Correia, no curso de dança aqui na UFPEL, licenciatura aqui na UFPEL, e gostaríamos de entrevistar, né, o pessoal do projeto de extensão no Folk. Temos aqui o coordenador, Marco Aurélio, e temos uma bolsista, Ana Carolina Freitas, que está aqui conosco para nos falar um pouquinho mais sobre esse projeto de extensão. Eu sou a entrevistadora Renata de Souza. Eu sou a entrevistadora Natanael. Estamos aqui também com a capacitação de imagens, Iago, e a capacitação de áudio com a Natiele. Me falaria um pouco sobre o projeto? Pronto, o projeto é intitulado No Folk. Muito boa tarde a todo mundo, né, que está nos ouvindo e nos assistindo. Então, eu sou o professor Marco Aurélio, e o No Folk é um projeto de extensão que já existe há 13 anos aqui na Universidade Federal de Pelotas, e nesse momento eu tenho ocupado esse cargo, né, essa função de estar como coordenador, e tenho aqui junto comigo a Ana Carolina, que é a bolsista que iniciou esse ano, e que vai falar um pouquinho também sobre essa primeira relação, né, nesses primeiros meses dentro desse projeto, que é super importante para a Universidade Federal e para toda a região, porque é um dos únicos projetos de extensão que fala das culturas populares, né, que tem tantos saberes, tantos conhecimentos para contribuir para esse saber que a gente vem construindo também dentro da universidade. Boa tarde quem está assistindo. Bom, como já foi dito, meu nome é Ana Carolina. Eu entrei esse ano no projeto de extensão no Folk como bolsista de extensão, e só nesses poucos meses já percebi que realmente é um espaço muito necessário, não só para os universitários da faculdade, mas também para a comunidade, porque a gente valoriza bastante essa questão do folclore e estuda, pesquisa, e também a gente tenta ter essa relação com a comunidade para mostrar para eles como é importante essa valorização e conhecimento também da história do folclore e, enfim, todas essas questões que envolve. Acho que é isso. Realmente, é algo muito importante, né, para a valorização da cultura, mas eu queria saber um pouco mais sobre da onde veio essa inspiração, essa vontade de poder criar, além desse reconhecimento de que, né, a comunidade precisa dessa presença cultural aqui na nossa região. Pronto, eu estou na Universidade Federal faz 1 ano e 7 meses, né? Mas esse projeto já existe há 13 anos. Então é bom a gente retomar um pouquinho, né, o historial disso, que foi o professor Dr. Tiago Amorim, que quando chegou aqui em Pelotas, né, vem de Cruz Alta, sim, e começou a se relacionar com a universidade, e também por sua vontade própria, né, em termos de pesquisa e de extensionista, de tentar ampliar os saberes que já estão disponibilizados aqui, né, estão sendo construídos, e também ter um espaço próprio dentro da universidade para ampliar essa relação com a comunidade, e com a comunidade e seus saberes populares, né, que muitas vezes são marginalizados, ficam esquecidos e não têm o devido valor por não ser um conhecimento que por muitos anos não foram reconhecidos. Então no Folk também tem esse lugar, essa importância de trazer assim a cena, né, todos esses fazeres que estão postos nas comunidades das mais diversas, populares, né, e diferentes comunidades culturais, também trazer para dentro, para que nós possamos aprender até a revisitar os nossos olhares, a revisitar as nossas formas de estar no mundo e criar um diálogo um pouco mais horizontal. Não simplesmente a gente mostrar ou ensinar algo para as comunidades, mas também de junto com eles construir e aprendermos, né? A gente aprende muito. A gente tem um projeto hoje, talvez eu possa falar daqui um pouquinho, mas que é muito bonito, com a Academia do Samba, que é uma escola de samba dentro do Carnaval de Pelotas, e que em parceria a gente vem construindo um projeto bonito para que eles possam ampliar e trazer esse conhecimento que eles têm lá nas suas comunidades para dentro da universidade. Com certeza é muito diferente nós, que temos uma vivência corporal, ensinarmos o samba, e a gente aprender o samba com essas passistas que estão lá nos seus fazeres, né, durante o ano todo, e que acaba culminando efetivamente no momento do Carnaval, que é o grande momento desses saberes, né, serem apresentados. Sabe me dizer de onde veio essa sigla no Folk? Sabe me dizer um pouquinho sobre? Pronto, inicialmente o nome do projeto, né, ele foi constituído como sendo um núcleo de folclore, porque dentro do Rio Grande do Sul, eu tenho percebido isso, né, sou de Santa Catarina,
essa ideia de folclore, de danças folclóricas é muito forte, muito presente. Talvez até em função da relação que tem com os centros tradicionalistas, enfim, e na própria formação do professor Tiago Amorim. Quando eu cheguei aqui, esse nome assim de partida, né, meio que me chamou um pouco de atenção, assim, poxa, mas por que só núcleo de folclore? A gente não está falando só de folclore, a gente está falando de culturas populares das mais diversas possíveis. Então, num diálogo, assim, né, pensando em tentar ampliar os conhecimentos com os quais a gente ia trabalhar, optamos em modificar, né? Hoje a sigla ainda não dá conta das culturas populares, mas o título do projeto, né, já aprovado, é no FOLC, Núcleo de Folclore e Culturas Populares. Então a gente olha para os fazeres populares, mas também para os folclóricos. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre qual era a tua expectativa, né, a respeito, né, desse projeto de extensão, no início, quando tu entrou, né, porque ele já se inicia desde, né, 13 anos nesse longo tempo. Então, eu queria saber essa tua expectativa de quando tu entrou e a realidade que tu tem hoje sobre esse projeto. Uhum. Claro, eu acabei entrando porque é uma área de interesse meu, uma área de pesquisa, né, uma área de vivência corporal também, que eu venho das danças populares de matrizes tradicionais, que é como eu tenho costumado falar ultimamente. E também pela minha parceria direta, assim, de pesquisa com o professor Tiago e com a professora Carminha, que são grandes pesquisadores aqui da universidade, e que já trabalham no folk há muito tempo. Então, lógico, quando eu chego na universidade, o meu primeiro, né, projeto de interesse é entrar no folk. E de partida já me cai no colo a coordenação. Mas é muito bonito, assim, de ver toda a trajetória do núcleo, né, que acaba sendo um berço de vários outros subprojetos, várias ações que foram acontecendo. Eu poderia citar algumas aqui. Como, por exemplo, o nascimento, o surgimento do FIFAP, que é o Festival Internacional de Folclore e Culturas Populares, que já tem 5 edições, e nessa última edição recebeu 12 países. Foi um evento assim, super potente, assim, super diverso, né, que a gente conseguiu levar. É uma parceria com o IFSU, né, esse festival, e com a Prefeitura Municipal de Pelotas, ou seja, é a universidade ampliando as suas relações, né, para fora de si, né, mas levando isso para a comunidade. Então, nessas parcerias foram visitadas mais de 24 escolas, então os países, né, junto com os bolsistas, foram circulando. Então, isso é um projeto, né, uma ação extensionista que surgiu dentro do NUFOLC. E outra que eu acho que é fundamental e que muitas vezes não é vista assim, pelas pessoas, é o NUFOLC ter assim, um espaço próprio, né, lá na BB, um espaço que foi sendo consolidado no decorrer dos tempos, com projetos que os professores vêm escrevendo. A gente acabou de aprovar um outro projeto agora, então a gente vai conseguir equipar mais a sala, a gente vai comprar mais computadores, e tem um acervo próprio lá de literatura sobre a dança popular e sobre a cultura popular e os folclore, e que recebe a comunidade, né, para acessar esse acervo. Então, isso é uma ação também muito, muito potente, assim, que oportuniza que mais pessoas que às vezes nem sabem que existe um núcleo assim, de culturas populares dentro da universidade possam ter acesso, né? E às vezes ali é essa primeira porta, o primeiro momento que pode estar se relacionando com esse tipo de manifestação. Vou pedir força. Um adendo. O FIFAP, ele já aconteceu esse ano ou ele vai acontecer ainda? Tem uma data prevista, alguma coisa? Porque realmente pode ser convidativo para o nosso público, né? Isso, o FIFAP ele aconteceu no ano passado e ele é bianual, porque é um evento que demanda muita organização, dinheiro, hospedagem, alimentação para todas as pessoas que vêm dançar, né? Não é um evento que se cobra, como muitos festivais de dança acontecem, né? As pessoas pagam para dançar, pagam para comer, pagam para se deslocar. Nesse evento, a gente tem, nessa parceria que é feita entre Prefeitura, UFPEL e IFSU, os grupos que vêm, eles têm alojamento gratuito, eles têm alimentação gratuita, o transporte dentro da cidade é tudo feito pela organização, né? Sim, é uma grande promoção, né? Isso, então e assim, e tem apresentações nos campos universitários, aqui no IFSU, na praça, onde acessam outro público, depois na escola, né? Talvez aquelas escolas mais afastadas do centro, que a criançada não consegue se deslocar até o centro para ver, né? Então estão mais na periferia, mais à margem, né? E aí a gente consegue levar também, e depois é muito bonito de ver eles levantando a mãozinha, né, para fazer perguntas para os bailarinos. Foi muito emocionante. Então, a próxima edição acontece em 2024, né, como ele é bianual.
E já estamos super ansiosos e já começando a pensar quais são os grupos que vão ser convidados, como que a gente vai... Vai trazer bastante novidade pra gente, né? Para Pelotas e região. Sim, sim. Agora para o coordenador, uma pergunta, né, que está à frente do projeto mais de um ano e pouco. Qual a contribuição para a comunidade o projeto de extensão está sendo nesse um ano e pouco que está à frente? Pronto, eu acredito que todo projeto que tem uma relação com a comunidade, ou seja, não vai lá só para ensinar, ele já tem a sua valia, né? Então acho que essa é a grande essência da extensão. O NUFOLC especificamente, nas suas inúmeras ações, tem uma relação direta. Como agora a gente está prevendo, né? Começa na semana que vem, já fica o convite. Então é isso, assim, eu acho que todo projeto de extensão tem uma validade enorme, né? Porque ele não vai lá simplesmente para ensinar algo para a comunidade, mas sim para trocar, né, aprender e ensinar, assim, um se nutrir com o outro. E uma das ações que a gente é muito recorrente, né, a gente está iniciando a 12ª semana do folclore das culturas populares, e que eu já vou passar para a Ana para ela falar um pouquinho da programação, mas é um evento, né, que acontece todos os anos, desde que iniciou, foram 12 anos ininterruptos, e que esse ano tem uma programação super bonita, que tem ações na universidade, mas tem também ações na comunidade, que amplia essa relação que a gente vai construindo em parceria com o outro. Não é simplesmente nós chegarmos lá e ensinar. Então, Ana, se puderes contar para nós assim, um pouquinho da programação, do que está previsto para este ano, o título da semana. Bom, então a gente, nas nossas reuniões que a gente faz, né, nossas terças-feiras de manhã, a gente separou um tempo para programar direitinho a nossa Semana do Folclore. A gente escolheu um tema que ficou especificamente ensino de culturas tradicionais, hoje, oralidade e experiência. A gente quis trazer uma coisa diferente, né? Conversando entre a gente, ver o que o público, o que a comunidade ia querer aprender, ia querer trabalhar com a gente, né? Porque é um trabalho em comunidade, todo mundo junto. Na nossa programação, a gente começa já agora sábado, uma relação com uma escola, na nossa coordenadora junto com o Marco, da Rosa Miranda. Ela vai levar uma oficina de brincadeiras tradicionais e caçada ao saci, no local Associação Fragete, na Carlos Andrades, 206A. Então lá ela vai fazer uma oficina com o pessoal, com as crianças de lá, e já vai começar no sábado. Depois, na segunda, a gente tem, no dia 21/8, das 10h30 às 11h30, ali nossa sala no Folk, na ABB, no Alberto Rosa 580, que a gente vai trazer uma roda de conversa, ensino de danças populares e tradicionais hoje, com a Carmen Anita Hoffman, que é a nossa professora, né? Não está mais atualmente, mas também já foi nossa professora da faculdade. E aí a gente vai ter uma roda de conversa, todo mundo, vai ser bem no dia que... Isso é segunda-feira, né? Enfim, vai ser aberto para quem quiser ir, isso vai ser depois, né? Mas para quem quiser ir, vai ser aberto para todo mundo conhecer e ter mais essa conversa com a Carminha e também entre a gente. Depois, na terça-feira, a gente, no dia 22/8, das 1h30 às 3, desculpa, a gente vai ter oficina de danças gaúchas de salão, que o ministrante vai ser o nosso colega Natanael Pérez. Todo mundo convidado. Vai ser no Centro de Artes, na sala 102. Depois, na quarta-feira, a gente tem, das 10h30 ao meio-dia, oficina de danças negras, que é o nosso bolsista também, colega, o Maison Gonçalves, na sala preta também, no Centro de Artes. Essas duas coisas também, esses dois eventos, têm relação com o projeto que vai acontecer essa semana, que é o Unifica. E depois, na quinta-feira, a gente tem visita ao Unofolk, onde eu vou estar coordenando. A gente vai ter uma relação com uma escola, né, onde a gente vai levar as crianças para conhecer o nosso espaço, conhecer o nosso acervo, fazer algumas atividades com ele especificamente. Então, para quem tiver interesse, ano que vem a gente vai ter a 23ª Semana do Folclore. E, então, para ficar ligado, seguir nossas redes sociais, tá? Que sou eu que cuido, que é no Folk Fepel, o Insta. Já segue, já depois comenta e dá o like, tá? Agradeço. Depois a gente vai ver se consegue, né, colocar ali os arrobas do NuFolk, né, e todo esse cronograma quando estiver disponível para vocês poderem aproveitar e realmente terem, para vocês aproveitarem todo esse projeto. E é bem gostoso de participar. Tu como bolsista, Ana, como que é essas reuniões na terça-feira? Me diz um pouco sobre. Então, eu entrei início desse ano, né, e quando eu entrei, eu vou falar um pouco da minha expectativa. Porque ano passado, na 21ª Semana do Folclore, eu participei como aluna na disciplina
E aí eles fizeram atividades com a gente, né, universitários. E foi bem legal, porque, na verdade, eu conheci uma escola de samba daqui de Pelotas, enfim, achei bem interessante essa relação que eles trazem, né, para tipo, trazer realmente conhecimento para a gente. E quando o professor Marco me convidou para ser bolsista de extensão, eu fiquei interessante, é um projeto que eu me interessei, é um projeto que acho que vai me agregar bastante. E logo na primeira semana já foi um dia de reunião, no qual a gente pega estudos, como tem bolsista de extensão e bolsista de pesquisa, eles têm as próprias pesquisas, né, onde eles fazem uns textos, enfim. E aí tem o nosso acervo, a gente pesquisa as coisas nos nossos livros, a gente conversa, declara os dias certinho que a gente divide entre os bolsistas. A gente também, além de faz uns cafezinhos coloniais, que é importante, toma chimarrão, toma bastante chimarrão. Enfim, é mais um diálogo, uma conversa, uma troca que a gente faz. E também bastante produção de textos e artigos, né, no caso. Nada mais natural do que dentro de um núcleo de folclore e culturas populares que as coisas sejam mais dialogadas, né? Então aquele chimarrão fica na roda, fica trocando entre eles. Eu ainda não aprendi a tomar o chimarrão. E é isso, Tarinense, assim. Né? Vai se acostumar. Eu vou chegar lá. Mas queria concluir assim, a tua pergunta, dizendo, então, as expectativas sempre foram muitas, né? Mas o mais bacana é ver essas expectativas serem concretizadas, né? Uma outra ação que a gente tem é uma relação com a Bambaé, que é uma companhia de dança brasileira, que o Thiago é o diretor. E a gente tem uma ação de pesquisa lá, então a gente tem 2 bolsistas pesquisando manifestações do Rio Grande do Sul e que agora a gente vai começar a criar com essa companhia. E essa companhia já em novembro agora a gente está indo dançar no Uruguai, eu estou dançando também com eles, né? Então é um coletivo muito dedicado e que é uma companhia que faz audições e hoje também atende a comunidade, não só estudantes da universidade. E foi no Folk também que a gente tem ali, tem até aqui alguns nomes assim que é importante também lembrar, né? Por exemplo, tem uma representação da Brasofa, que é um festival internacional de folclore, que a representação aconteceu a partir do início desse evento, né? A gente também tem a IOV, Thiago e Carminha participaram por anos, ou seja, é a universidade, é esse coletivo que nesses 13 anos vem materializando todo esse pensamento, essa relação com a região, mas também com o país e com o mundo, né? Porque a IOV é uma entidade internacional. Então, o Thiago já foi da palestra nos Emirados Árabes, a partir dessa relação do NUFOLC e o IAV. Eu tenho saído bastante nesse ano para eventos específicos de danças populares, internacionais e nacionais. Então, o NUFOLC, assim, ele acaba sendo uma potência de criação de novas ações e de se relacionar com os nossos pares, né? Desde a região, que é o foco inicial, mas também atento ao que está acontecendo no mundo. Sim, não, eu acho bem interessante. E é legal, né, como vocês têm essa abertura para sair realmente daqui do Brasil, buscar mais informações sobre também nesses eventos, né, de outros locais. E eu gostaria de saber, né, uma pergunta para a bolsista, né, eu sou bolsista Ana Carolina, com relação a como ela acha que ela, né, porque ela pode falar somente por ela, infelizmente, mas que ela acha que ela está absorvendo realmente todo esse conhecimento com relação, né, a todo o projeto de extensão, se ela realmente se sente que está realmente absorvendo conhecimento, absorvendo algo, mas com relação ao projeto. Bom, eu acho que está me agregando de diversas formas, muito mesmo, porque além dessa questão de eu estar trabalhando com redes sociais, querendo ou não, é uma coisa atual, né? Tipo, a gente está ali, tipo, site, eu mexo em site, eu nunca tinha mexido antes, então acho que isso me agrega bastante. Acho que também na questão da troca que a gente tem ali, tanto que o nosso colega, ele fala a questão do boizinho, né? Bumba meu boi. E, enfim, acho que tipo, são conhecimentos que eu vou levar, né, para a minha relação acadêmica, tanto como professora também, eu acho, porque hoje mesmo, esse semestre, eu faço estágio. E percebo quão é importante mostrar para as crianças, né, essa questão do folclore e para elas conhecerem lendas folclóricas e coisas importantes que tem dentro do folclore para levar para elas.
E eu moro em Rio Grande, né? Sou de Rio Grande, faço parte de uma companhia de dança, Freedom. E lá a gente especificamente tem uma dança que trabalha também algumas questão de cultura, né? Cultura indiana, cultura popular indiana. E também pude fazer essa relação como o meu eu dançarina nessa questão. Porque peguei algumas questões que, tipo, é importante a gente ter um estudo, é importante a gente não ficar só no básico, sabe, do folclore e das culturas populares que existem no Brasil, porque realmente é uma coisa muito grande e, tipo, são pequenas coisas que a gente vai se agregando e conhecendo, que vai nos fazendo ter o nosso conhecimento maior e melhor. Acho que é isso. E além desse contato com as danças indianas, né, na companhia Freedom, de dança, eu queria saber se tivesse mais alguma experiência com relação, né, a essa questão mais cultural, o folclore, que é o que vocês abordam dentro no folk. Aí, tens alguma... tivesse alguma... Então, tipo, como eu entrei esse ano, né, então eu sinto que vou ter mais agora nessa semana do folclore que tá para acontecer. Porque vai ser, tipo... Eu sinto a extensão mais nessa semana, né? Eu tô sentindo por enquanto. E sinto nessa semana o principal fato de eu trabalhar com as crianças ali, acho que vai ser mais essa relação com o folclore que eu tive até agora. E antes de entrar para o No Folk, no caso, assim? Sim, antes eu tive nas oficinas que a gente teve na própria BB em relação à faculdade. A gente foi ali que eu me interessei mais realmente nessa questão do No Folk. Mas ali a gente viu, como eu falei antes, a gente viu uma escola de samba, a gente também teve uma oficina de dança cigana, se eu não me engano. É uma das ações hoje do folk. Essa dança cigana, até é legal a Ana trazer isso, que começou, né, a gente trouxe como uma oficina na Semana do Folclore e das Culturas Populares do ano passado, e que o pessoal gostou, e esse ano ela se materializou numa ação do No Folk. Então a gente atende a comunidade, a mesma professora Angélica, né, atende a comunidade com aulas de dança cigana todas as segundas-feiras a partir das 19 horas, lá na BB também. Nós estamos convidados. E é isso. Não, acho muito bacana, realmente. Eu perguntei mais porque eu queria saber, porque como vocês falaram que realmente... existem poucos locais aqui que tem foco com a cultura, né, com o folclore, né, em si. Eu queria saber se teve alguma influência sem ser o No Folk antes, né, para participar sobre, né, com a respeito de algum... Queria conhecer um pouquinho mais sobre algum projeto. Sabe o que é mais bacana, Renata e Natanael? Que às vezes as pessoas elas estão tão dentro das suas comunidades culturais que os nomes até acabam afastando. Eu tenho certeza que a Ana já deve ter participado em algum momento de festas de dança. E isso é uma relação com a cultura popular. Ou foi num baile de CTG, ou assistiu o Enage. Então as relações estão cruzando o tempo todo na nossa frente, assim, às vezes a gente nem se dá conta disso, assim, né? Mas eu queria só também reforçar, assim, agora como coordenador, né, que as fichas vão caindo no decorrer do trabalho, né? Então todo o trabalho que ela faz ali de redes sociais, isso tem uma relação direta com a organização pessoal, organização de um espaço, que isso acaba reverberando na organização docente, na organização dela como artista, como ela tão bem falou antes, assim, né? Não, só mais um adendo, que a gente tinha um artigo da nossa colega Francine, que saiu, né? Não está mais no Folk. Mas ela trabalhava a questão de festa junina, sim. E nas nossas reuniões que a gente tinha toda terça-feira, ela citava algumas situações que eu peguei no meu passado, tipo, festa junina em escola, por exemplo, que às vezes é muito... não é, tipo, bem valorizado, sabe? Não é feito do jeito certo, tem que ser. E eu fiquei, nossa, tipo, real, isso tem muito, acontece bastante na nossa vida, e realmente, como o professor disse, a gente não percebe, são pequenas coisas que a gente não percebe. Mas acho que teve mais, mas agora não me remeto. Fora que eles foram muito preconceituosos, né? Sim, tem toda uma questão, todo um contexto que influencia nisso, e a gente acaba não percebendo. Mas é bom a gente estar dentro do núcleo folclore para começar a valorizar e entender, né, como tem que ser feito, o jeito certo, vamos dizer assim, de ser feito. Ana, poderia falar um pouco para nós sobre a oficina que tu vai dar quinta-feira? Posso compartilhar, sim. A gente está... Eu estou meio que pensando um pouco ainda, na verdade, mas está basicamente certo. Enfim, como eu faço estágio, né, esse semestre, a gente pensou em fazer uma relação com a escola onde eu estou sendo professora de dança. E eu pensei, né, a gente pensou juntos em levar as crianças para conhecer o nosso espaço, o nosso acervo dos livros, enfim.
vai ser um conto de lendas. Vou escolher alguns livros que estão ali presentes dentro do nosso acervo. Vai ser um conto de lendas. E eu vou deixar o espaço liberado assim, para elas desenharem, levar um espaço, umas folhas, um lápis de cor para elas desenharem e fazerem o que sentirem à vontade. É mais para eles realmente conhecerem o nosso espaço, nos conhecerem. Vou nos apresentar, apresentar as miniaturas que a gente tem, não posso mostrar agora, mas que a gente tem no nosso espaço, enfim, para elas realmente verem que tem um lugar que valoriza o folclore, para elas conhecerem o folclore e sentirem à vontade, né, como quiserem no nosso espaço ali. Legal. E nesse projeto de extensão que tu faz parte do Folk, tu consegue levar para o teu estágio? Consigo em muitas questões. Como eu falei antes, acho que me agrega muito no meu eu professora, porque eu vou estar conhecendo mais essa questão da cultura popular e do folclore. E é um tópico que dá para trabalhar com crianças, né? Eu trabalho também a imaginação delas e também a relação delas com a dança dentro disso, né? Porque é uma coisa que está ligada à outra. Então, com certeza, pretendo, inclusive, levar para as minhas criancinhas. E eu gostaria de saber, então, para ambos, vou começar pela bolsista, que a gente está conversando já com ela. Com todo esse meio tempo de experiência que vocês têm com o projeto de extensão, todas as atividades, também essa relação que tu quis levar para a escola, qual é a... Como tu definiria o que seria no folk em si? Nesse meio tempo, só com base nessa experiência desse meio tempo. Porque o no folk, na verdade, é algo bem grande, né? Sim. Mas, assim, na tua concepção, o que tu entendeu do que é esse projeto de extensão, que ele realmente envolve, o que ele realmente significa, na verdade, para a comunidade e para ti também? Em seguida que tu perguntou, né, o que significa para mim, eu me remeti muito à palavra troca, porque eu acho que é uma troca de conhecimento. A gente vai lá, a gente está estudando, a gente está tendo troca de conhecimento entre a gente com a comunidade. Então, até agora, né, nesse pouco tempo que eu estou ali presente, eu sinto muito que é uma troca e que é ampliação também de olhar sobre a questão folclórica e a questão da cultura popular e da valorização referente a isso. Agora, continuando com a pergunta, né, o que é o No Folk para ti como coordenadora? Então, acho que no folk, né, na sua essência, é um lugar de acolhimento, né, um acolhimento onde acontece partilha, onde acontece aprendizagem, onde acontece ensino, onde acontece relação, que é o motivo real pelo qual ele surgiu, né. É um projeto de uma área de conhecimento muito importante, né, que fala sobre nós, que a gente fala de cultura popular, somos nós que estamos aí vivendo e diariamente experienciando ela, e que nos faz conhecer muito sobre as culturas que estão no Brasil e que são do Brasil, né? Vocês falaram antes que dançam danças indianas, ou seja, não é uma dança originalmente brasileira, mas que está aqui, né? Está circulando esse espaço e que nos faz entrar em contato com. E o quanto que nós, olhando essas danças, a gente aprende sobre uma outra comunidade cultural e como que essa comunidade cultural, quando aqui está, também aprende com a nossa forma de ser brasileiro. Então, acho que esses momentos de oportunizar encontros, né? E o encontro sempre é muito potente porque envolve pessoas, e as pessoas, quando estão em contato umas com as outras, faz a gente pensar, faz a gente criar coisas novas, né? Então, acho que só a existência desse núcleo de folclore dentro da universidade, ele já é, assim, de uma importância extrema e pelo qual a gente deve estar sempre lutando e valorizando, incentivando para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer mais sobre nós enquanto pessoas, nós enquanto comunidade, nós enquanto um projeto de pesquisa. É muito importante, né? Projeto de extensão, desculpa, que tem ações de pesquisa. Então, para finalizar, a gente vai fazer um bate-bola, um jogo rápido. Vamos falar algumas perguntas, não. Uma palavra e vocês vão responder, na verdade, com uma outra palavra com relação ao que vocês acham, suas experiências, expectativas, enfim. Vamos começar com o nosso entrevistador, Natanael. Então, para começar o nosso bate-bola, extensão. Relações. Coordenador? Extensão também? Extensão também. Novos conhecimentos. Agora, comunidade para nossa bolsista. Pertencimento. Coordenador? Valorização. Para bolsista, conhecimento. Conhecimento.
Acho que agregar. Coordenador, conhecimento. Ampliar nossas visões de mundo. Profundo. No folk. No folk. Núcleo. Ana diz núcleo, eu acho que é um núcleo que gera muitas oportunidades. Realmente. Bolsista, formação para ti. Formação. Acho que ela vem através do conhecimento, então uso o conhecimento. Coordenador, formação para ti. Entender-se como aprendiz sempre, né? Estar sempre em formação, nunca estamos prontos. Coordenador filosófico, né? Mas realmente, se trata disso. De falar com o coração também. Mais uma para finalizar. Aprendizado. Aprendizado, acho que é algo que a gente está em constante, então algo eterno. Olha! Veio agora, né? Eu acho que é isso que a Ana fala também, né? Esse estar em constante. Então, a aprendizagem tem uma relação muito com mudança de comportamento. É muito bonito ver essa meninada que consegue olhar para esses objetos, né? Viram lá a festa junina, identificaram o erro e hoje já fazem diferente. Não conheciam lá sobre o boizinho, pesquisaram e hoje conseguem perceber a importância dessa manifestação que sai assim do eixo, né, tradicional e mais reconhecido no Rio Grande do Sul, que são os CTGs, por exemplo, mas consegue começar a valorizar outras manifestações populares tão importantes quanto, não é mais ou menos, é tão importante quanto. Então, mudar de comportamento, né, não sabia, passei a saber, não gostava, passei a gostar, não valorizava, acho que agora isso é tão importante. Então, a aprendizagem tem a relação com essa mudança diária, constante de comportamento nosso. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pelo tempo de vocês, a colaboração. Eu acho que é muito importante a gente visibilizar também o No Folk. E vocês, eu acho que explicaram realmente o que é o real conceito, né? Na verdade, são vários conceitos, né, do intuito do projeto. Eu queria agradecer somente para vocês. E espero que cresçam bastante, continuem crescendo, elaborando bastante projetos dentro do próprio projeto, que as pesquisas sejam abundantes, enfim. Passo a palavra para o Nathanael. Eu só queria agradecer também pelo tempo de vocês ter vindo aqui, compartilhado com todo mundo. Muito obrigado, viu? Nós te agradecemos, Ana e eu, porque mostrar, né, o que a gente vem fazendo é sempre muito importante. Semana que vem, a Ana já vai estar apresentando um pouquinho disso também no Unifica, que é um congresso aqui do Centro de Artes. Então, quanto mais pessoas souberem, mais pessoas terem acesso, maior a possibilidade de a gente ampliar esse conhecimento que a gente está gerando, está construindo, né? Não vejo muito sentido a gente fazer coisas para nós mesmos, a gente está fazendo, por isso tem essa relação direta com a comunidade. E o mais bacana é a complexidade, a gente pensar na complexidade do que envolve esse núcleo, né? Porque se a gente trabalha com culturas, no plural mesmo, isso quer dizer que são as mais diversas culturas atravessadas umas nas outras diariamente. Então, se relacionar com essas culturas sem colocar um patamar hierárquico, do que é melhor, do que é pior, mas entender o porquê que essa manifestação acontece dessa forma, eu acho que nos faz efetivamente rever algumas posições nossas enquanto pessoas nesse mundo, né? E que é só a partir da relação que a gente vai conseguir nos modificarmos para modificar o espaço no qual a gente vive. Obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando e mostrando, né, como o professor falou, o nosso projeto. E também dizer que, mostrar para vocês que é importante a gente querer aprender e querer conhecer novas áreas que temos por aí. Nosso amigo Iago tá ali fazendo assim com as palminhas. Obrigada também, Iago, pela captação de imagem e a nossa amiga Nath também pela captação de áudio. E é isso, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada por mais um Podpacst.